A Fernanda perguntou: Olá, casal, desculpe fazer uma pergunta fora do contexto, mas estou há dias para fazê-la. Que fontes vocês costumam usar para se informarem de forma confiável? E para contestá-las também. Obrigado. Primeiro, eu já dei o exemplo aqui, que a gente falou de quando eu quero estudar algum assunto tipo filosofia ou história e coisa do tipo, eu procuro um assunto que eu não conheço, tá? Antes de entrar nos textos originais, ou em paralelo a entrar nos textos originais, tipo, você quer ler Hegel e coisa do tipo, você quer entender alguma coisa de filosofia, ou um período histórico específico, igual eu estou estudando Grécia Antiga. Primeiro você procura uma autoridade no assunto, normalmente um professor ligado a uma grande universidade. No Brasil, a gente deu exemplo aqui da UFRJ, USP, Unicamp, Unesp, coisa do tipo. Tem outras também, alguém que seja especialista no assunto, e você procura um livro que essa pessoa tenha escrito para o público em geral, porque volta e meia esses especialistas, que normalmente eles publicam muito coisas para o público especializado, mas de vez em quando eles escrevem um livro sobre o assunto para ensinar aquele assunto para as massas. Você vai e começa com esse livro, pega uma ideia geral, quando você estiver mais confiante, você pode partir para os textos originais, sendo para ler, por exemplo, como eu estou tentando fazer agora, o texto do Tucídides para aprender sobre a Guerra do Peloponeso, que foi um cara que escreveu há 2.500 anos atrás, ou se você quiser ler um texto original de um filósofo, tipo, você quer aprender sobre Marx, você pode ler um comentarista antes e depois tentar partir para alguma coisa tipo o Capital ou coisa do tipo assim. O Capital é um texto bem denso, você pode tentar uma outra coisa mais simples dele, tipo assim, crítica ao projeto como é que chama? De Gotha? Ou coisa do tipo assim, que deve ser mais tranquilo. Isso daí para coisas históricas. Agora, para coisas recentes, em termos de notícia, a gente verifica as fontes conceituadas, né? E a gente não fica só em uma, porque realmente muito criticado hoje sobre jornais e a mídia e coisa do tipo, porque de vez em quando tem erros, tá? Todo editorial vai ter problema, não tem como. Mas não é que sempre essa coisa acontece e você não tem só uma fonte. Por exemplo, você quer saber sobre autoridade, sobre uma notícia que está acontecendo agora, você pode ver, por exemplo, na Reuters, você pode ver no New York Times, você pode ver no Washington Post. Não que você tenha que concordar com a linha editorial de qualquer um deles, mas são instituições que têm uma reputação e você pode comparar o que eles estão dizendo e tirar sua própria conclusão. O grande problema, principalmente quando você está lidando com notícia, é que a galera, para contestar essas fontes, procura as fontes que de fato não são fidedignas. É a galera que já tem uma opinião política formada e ela quer fontes que não digam para ela o que aconteceu, que contestem a concepção de mundo que elas têm, mas elas querem algo que simplesmente diga para elas, sim, você está certa, então ela vai lá no euestoucerto.com e procura algum argumento, inclusive para questionar fontes confiáveis, fontes que a realidade histórica já acreditou, em favor de fontes que simplesmente são colaboradoras com a sua narrativa. Mas assim, Fernanda, a gente recebe muitas perguntas assim. E me parece que há uma sede, uma vontade de simplesmente confiar, né? Eu quero ter um negócio que eu confie, que eu acredite estritamente. E eu queria fazer você pensar um pouquinho diferente. Toda postura, quando a gente lê, quando a gente consome qualquer fonte, primeiro, eu não me informo pelo WhatsApp. Então eu já estou tirando isso da nossa conversa. Eu estou pegando um denominador comum aqui, acreditando que você vai se informar por mídias tradicionais, jornais, revistas, as mídias que envolvam o profissionalismo na coleta das informações. Então, tá estabelecido isso. Se você estiver falando de Facebook e WhatsApp, a gente não tá falando disso. Isso para mim é lixo, não se considera notícia. Sobre as fontes confiáveis, que são essas, né? Diante delas, eu consumo com um posicionamento crítico. Eu chego para consumir isso não com a ideia de credo. Eu não vou tomar isso como algo santo e perfeito e imaculado. Eu vou tomar isso como versão de um fato. Tipo assim, o fato aconteceu, tá aqui, e você vai ter leituras movidas por interesses, com filtros sobre esse fato. Eu vou ler cada uma dessas leituras aqui, entendendo que há interesses que servem como lentes na forma como esse fato está sendo descrito para mim. Você entende isso? Na faculdade de jornalismo, a gente tem uma disciplina, eu tive, pelo menos, na Unesp, que era jornalismo comparado. E o exercício era esse, era pegar o mesmo fato contado por diferentes mídias para ver como isso foi contado. E a gente estudava analisando a escolha das palavras, como a manchete foi montada,
como o lead, é a primeira estrutura, né? O que, onde, quando, quem, que monta ali, como aquilo é estruturado e como as impressões do jornalista e do editor podem ser vistas dentro daquele texto. E a gente compara um com o outro. Então eu pegava a Veja, comparava com a Folha, comparava com o Globo, comparava com o Estadão e via nessa comparação a extração do que era fato e do que era a versão do fato. É um exercício maravilhoso para quem quer aprender a ler jornal, por exemplo. E não é coisa tipo assim, por isso que tem uma diferença entre você ter um tratamento profissional da notícia e da informação. Então, quando você pergunta pra gente, a gente lida com a informação desse jeito. A gente consome mais de uma fonte, sempre com o entendimento de que nenhuma será dona da verdade absoluta, que a verdade está ali sendo lida por pessoas com lentes diferentes, com históricos diferentes. E entendendo que a bagagem de quem lê, a bagagem de quem conta, influencia na forma como isso é descrito, tá? Se você pegar uma notícia sobre desmatamento na Amazônia, se isso for dado por um jornalista europeu, ela vai vir num tom. Se for dado por um jornalista ligado a Faria Lima, vai vir num outro tom. Se for dado por um jornalista indígena, vai vir num outro tom. E você que está olhando o negócio de uma forma assim, eu quero aprender, eu quero saber, você tem que entender quais são esses tons e saber discernir isso, entendeu? Faz parte do seu consumo da informação, que é o que a gente busca ter. Não é que a gente acerta toda hora, não. Porque é um exercício penoso, né? É igual você ir pra academia, você vai malhar seu músculo. Tem dia que você não vai malhar direito. Mas a intenção no consumo da informação também conta. Tipo assim, eu quero consumir com criticidade. E é isso que faz toda a diferença. Eu acho que eu nunca falei de uma forma tão destrinçada assim. Então, ficou claro o que eu tava falando, né? Tem uma sessão que você falou por 45 minutos disso. Acho que foi mais trinchado que esse. Não, mas eu acho que dessa vez a abordagem foi diferente. Bom. Eu acho que foi uma abordagem diferente. Eu fico pensando em como traduzir isso pra vocês. Eu acho que hoje eu acertei de um jeito, assim. Não sei se todo mundo vai entender, mas enfim, eu acho que... Depois você me diz, Fernanda, se você entendeu o que eu tô falando. Cami, Leon, tem dicas sobre Grécia Antiga? Por onde começar e quem indicar? Eu já falei aqui que eu tô atualmente aprendendo sobre Grécia Antiga, porque eu tenho aquela filosofia de que eu não posso deixar de ser ignorante sobre todas as coisas do mundo, mas eu posso de cada vez escolher pelo menos uma coisa para eu deixar de ser ignorante naquele assunto, né? E eu tô estudando agora sobre Grécia. Eu estudei Grécia antes porque eu estudei filosofia, tá? Eu fiz um mestrado inacabado e também uma pós-graduação, essa sim, acabada, em filosofia. Eu estudei um pouco de Grécia ali, mas claro que a gente não estuda a parte de história, pelo menos a Grécia chamada clássica, né? Que é o período clássico de Atenas, que a gente chama da Grécia inteira. É um período ali que vai das guerras persas e depois da Guerra do Peloponeso. Eu estudei história só de forma en passant. Eu, de fato, não sabia detalhe nenhum e eu decidi agora que eu quero aprender sobre aquele período da história, porque é um período muito importante, principalmente para a gente refletir sobre os dias de hoje, que foi o período ali de surgimento ou de consolidação da democracia grega, né? A gente tem também coisas como o surgimento da tragédia, da comédia, da filosofia, da forma como nós a conhecemos hoje, a filosofia a partir de Sócrates e tal. Então, tem muita coisa importante acontecendo ali que serve como reflexo dos dias de hoje, né? Tem muita coisa para você pensar os dias de hoje. Então, o que eu fiz foi o seguinte, para aprender especificamente sobre Grécia, primeiro você começa errado, eu comprei História da Guerra do Peloponeso, aliás, nem comprei, mandaram para mim de presente, História da Guerra do Peloponeso do Tucídides. Eu comecei a ler e obviamente não entendi nada, porque é uma pessoa que era contemporânea da guerra e ela escreveu para pessoas que sabiam do que ela estava falando, né? Ela não está pensando aqui na cabeça de alguém de 2.500 anos no futuro, que não sabe os contextos culturais da época, não sabe as terminologias, os nomes das cidades, como as coisas funcionam, e ele não explica essas coisas. Então você boia. E aí que eu voltei e fui procurar um especialista na Guerra do Peloponeso, que era o que eu queria estudar primeiro, que tivesse feito um livro para o público em geral. E aí que eu cheguei no Donald Kagan, que é um professor da Universidade de Yale, uma pessoa conceituada, uma das principais universidades do mundo, e ele escreveu um livro para o público em geral sobre a Guerra do Peloponeso, e é nesse que eu comecei a estudar. Não só isso também, mas o curso dele inteiro de introdução à Grécia Antiga
tá disponível na internet, inclusive tem traduzido em português, você joga Donald Keegan com K, e você vai encontrar o curso dele em português legendado, curso inteiro, imagina, o curso da Universidade de Yale, que é caríssimo estudar lá, tá tudo na internet disponível gratuitamente para você poder ver também. Eu recomendo para quem quiser estudar que você procure material de pessoas conceituadas sobre o assunto, tenha mais ou menos uma ideia do que é a Guerra Persa, tá? Você tem que saber dos principais eventos, Maratona, Termópilas, eu não sei como é que fala em português, tá? Acho que é Termópilas, Salamis, por exemplo, você tem que saber dessas guerras principais e depois você tem que ter uma noção da Guerra do Peloponeso. E aí eu te recomendo, o livro dele tem em português, Guerra do Peloponeso, do Donald Keegan, que é o que eu tô lendo, porque ele mastiga as coisas pra caramba. Você estuda sobre a Guerra do Peloponeso. Depois que eu terminar isso, eu vou voltar para ler os textos que foram escritos na época, né? Para os quais eu não tinha o contexto histórico e não entendia. Aí eu vou voltar para ler Tucídides, que é o historiador que ele foi general na Guerra do Peloponeso, né? Foi comandante de navio. E depois vou voltar para ler também o Heródoto, que é considerado o pai da história, que é o cara que meio que formalizou mais ou menos a forma como a historiografia até moderna funciona. Foi o primeiro a tentar contar a história de forma fidedigna, como as coisas aconteciam, né? E ele escreveu sobre as guerras contra a Pérsia, né, que aconteceram antes do Peloponeso. Eu vou voltar e ler ele. E aí eu vou ter um background histórico para eu poder depois me aprofundar na filosofia e na cultura da época. Aí eu vou poder ler tragédias gregas, né? Você fala Sófocles, Eurípides, e eu também vou ler a filosofia da época, focado nos textos de Platão principalmente, porque no que ele fala de Sócrates até, e também depois que é o do Xenofone, que acho que fala em português, que é um cara que também era discípulo de Sócrates, também escreveu sobre ele. Esse é meu plano, tá? Claro que eu já li esses autores da filosofia, só que eu nunca li eles com total conhecimento do contexto histórico. E aí muda completamente. Você entende o treco. E aí eu vou saber mais sobre essa área. Uma coisa menos sobre a qual eu sou ignorante. Essa é a minha filosofia. De cada vez, eu vou pegar uma coisa e ser menos ignorante sobre ela.